seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, Design que Comunica. A ambientação da sala é por conta da Laranja Flor e na recepção também contamos com o apoio da JN Estofados. E hoje, um episódio especial, uma conversa que nós imaginamos desde que decidimos criar o UnaCast. É uma grande alegria para nós, uma grande satisfação receber aqui William e Cláudia, da Olhar de Dois. Sejam bem-vindos, estamos realmente honrados em ter vocês conosco e podermos contar a história de vocês para o mundo, porque nós acreditamos que o mundo merece ouvir vocês. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Simone. Nesse momento, William e Cláudia, eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês. Se apresentassem, contassem quem são vocês, como vocês se reconhecem no mundo. Obrigado pelo convite. Para nós é um privilégio enorme, porque quando a gente recebe um convite desses, para nós acaba sendo um presente. Justamente como você mencionou, Simone, porque todas as pessoas, de algum modo, elas são únicas. Isso que traz a história de cada um, as experiências ou as vivências, fazem com que a gente consiga compartilhar de alguma maneira. Então, essa joia que cada um carrega é um privilégio muito grande. Quando a gente recebe esse tipo de convite, é um presente enorme. Então, obrigado. Eu espero que a gente possa honrar da melhor maneira possível esse convite. Da mesma forma, agradecer. É uma honra estar aqui, uma delícia estar aqui com vocês. Sempre que pedem quem somos, a gente tem a mania de falar o que a gente faz. Mas a gente, nessa altura, começou a entender que vai muito além do que a gente faz, né? O nosso ser. Então, hoje, quando eu recebo essa pergunta, eu sempre tento pensar para além do trabalho. Quem é a Cláudia hoje? E eu percebo que uma alma tentando encontrar esse algo maior. Acabei de ler o livro A Segunda Montanha e ele fala muito sobre isso. Qual é a nossa segunda montanha que a gente quer conhecer? E eu associei muito isso ao nosso propósito de vida. O que é que eu estou buscando nessa vida? Algo para além do ser fotógrafa, ser mãe, esposa do William, patinadora e tantas outras coisas que a gente ama fazer. Então, hoje, eu acho que eu posso dizer que eu sou essa alma livre que já passou por muitos momentos de se libertar de muitas coisas, de evoluir mentalmente e que tenho muito a percorrer ainda, muito. Muitas montanhas para descobrir. Muitas montanhas para escalar ainda. E em torno disso também amo ser tudo isso que eu citei. Contadora de histórias através da foto. Lembro da enfermagem que já passou pela minha vida com muito carinho e me ensinou muita coisa. E ser a mãe da Glória hoje, que me evoluiu de muitas maneiras, difícil até de mensurar. E apaixonada pelo mundo, por conhecer tudo isso que tem de bom para a gente conhecer essas culturas, maneiras de pensar, que nos tiram um pouco da nossa bolha, por isso a viagem é tão importante na nossa vida. Acho que sou isso. Acho que me reconheço sim. E você, William? Primeiro, por isso eu admiro ela, né? Por esse entendimento de que a gente é esse todo maior. A gente não se define só através de rótulos. Então a gente é essa busca constante, a gente é uma metamorfose o tempo todo, a gente é inquieto e tentando se reconstruir, se redescobrir em cada ciclo que a gente está vivendo. Porque de infância, adolescência, enfim, uma jornada onde a gente acha que está maduro e depois as coisas vão novamente se transformando, a gente entra em várias transformações. Os casulos que a gente vai tirando as bolhas ou tirando as vendas e trazendo um pouco mais para dentro nesse processo de lapidação. E quando pergunta, quem é?
acredito muito que a gente é um instrumento por onde a gente passa. Independente do que a gente faça ou o momento que a gente está vivendo, nós somos instrumentos de um todo maior. Quanto mais a gente se lapidar, mais a gente entender o que significa os nossos valores, nossos princípios, o que isso acarreta na nossa individualidade, e depois que a gente possa ser instrumento ou transferir ao mundo, faz com que a gente se torne esse ser que é individual, mas ele é conectado a um todo maior. Então, eu acho muito pequenos os rótulos que nos definem. Eu acredito muito que nós somos muito maior, como a Cláudia mencionou. A gente é parte de um todo e vai se reconstruindo conforme as circunstâncias, e a gente é cíclico e vai vivendo esses momentos que a gente não vive nem no passado e nem no futuro. É só agora. Então, quando a gente passar a viver e entender esse presente da melhor maneira possível como ser humano, em que montanha estamos, é onde a gente se descobre como ser também. E a gente tira um pouco esse rótulo e sobra muito mais que os rótulos que as pessoas muitas vezes nos impõem. Então, eu acredito que a gente é esse ser transmutante aí. E é muito pequeno, talvez, tentar se definir perante a um todo muito maior. Eu vim refletindo enquanto você falava, conectando aquilo que a gente comentou há pouco, que o cíclico, né? Mas o quanto tudo se conecta, o quanto a gente tem percepções diferentes do hoje para nós há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu bem recorrentemente trago a frase: o meu eu de 5 anos atrás não diria isso, o meu eu de 5 anos atrás não estaria aqui, né? E o quanto a gente precisa alimentar tudo isso para realmente se reconhecer, né? Para se entender e poder assumir com liberdade que a gente é mais do que isso que aparenta, né? Porque precisa muita coragem para isso. Sim. Né? Precisa muita coragem para entender qual é a montanha que eu quero subir, né? Qual é o maior conhecimento que eu preciso ter, porque precisa coragem para olhar para nós primeiro. E quando a gente fala de conectar e de cíclico, como vocês chegaram à fotografia? Qual foi o caminho? Mesmo que tu nasceu nisso, né, William? É um caminho de pedras também. Sim. E a Cláudia conheceu outras oportunidades e depois escolheu a fotografia. Como isso se conversou? Bom, quando tu ainda não fez nada profissionalmente, tu automaticamente vai experimentar. Eu não tenho muito claro como eu cheguei na enfermagem, bem sinceramente. Sempre me atraía de alguma forma e eu cheguei lá, trabalhei por 4 anos nessa área. Gostava do caos, já gostava do caos. Depois eu explico por que o caos. Gostava do caos da emergência, do talvez mudar o rumo da vida daquelas pessoas. Mas tinha um valor que é muito importante para mim, hoje eu tenho mais clareza do que na época, que é a liberdade. E aquela profissão não me dava liberdade, pelo contrário, ela me fazia me sentir um passarinho numa gaiola, porque eu tinha que cumprir o horário dos plantões, então eu nunca tinha esse tempo para criar nada longe, nada diferente. Esse foi um valor que eu tenho certeza que me fez querer mudar na época. E aí eu saía de um ambiente carregado, que é um hospital, com pessoas que não querem estar lá, que estão nos seus piores momentos, na maioria das vezes, tirando o nascimento de alguém. Então eu saía de lá e ia para um casamento, comecei a ir para um casamento com o William, e aí eu vi aquele contraste, as pessoas sorriam para mim, elas queriam muito que eu estivesse lá. Emoções diferentes. Emoções felizes, dias mais felizes da vida dela, e eu falei, eu quero estar aqui, não quero estar lá. Só que até tu aceitar isso é complicado, são várias coisas envolvidas, a faculdade, a expectativa das outras pessoas sobre você, algo certo por algo incerto, que eu acho que é o que pega muito hoje, sempre, na mudança de vida das pessoas.
né? A gente sente isso até hoje, às vezes quando quer dar um passo diferente, sempre tem a segurança pelo novo, que dá muito medo, né? Mas foi maior, a vontade de mudar foi maior do que permanecer como estava e deu o estalo da coragem de fazer essa transição para algo novo, totalmente incerto. Cláudia, eu me lembrei de uma citação de um livro também, onde Napoleão Hill conta que ele nunca passou por uma verdadeira dificuldade na vida, mas que ele entende que o que mais trouxe percalços para ele foi o quanto as pessoas mais próximas a ele tinham expectativas que ele fizesse coisas que ele, na verdade, queria fazer de forma diferente. E quando ele entendeu, né, o quanto ele tinha propósitos grandes e objetivos grandes, ele se surpreendia com o quão pequeno quem estava perto imaginava, né, que ele não pudesse sair disso. Então, quando você fala, mas o meu estudo, a minha graduação, o que os outros esperavam de mim, né, enfermeira, o que aquela equipe contava contigo, mas a alma quer muito mais, né? Foi exatamente isso. Explicou perfeitamente. Essa citação é muito boa e ela entra no meu viés da foto, né? Porque eu vim do berço da foto. Então, são quase 45 anos de foto estúdio marino e, e eu convivi o tempo todo dentro da fotografia. Eu cresci ali dentro. Então, quando eu era criança, eu estava dentro de um quarto escuro, na revelação, com o pai cheiro de químico, aquela coisa toda para conseguir ficar junto. Eram outros tempos, então eles trabalhavam de segunda a segunda numa loucura. E eu convivi com esse ambiente da fotografia, todas as transições da fotografia durante toda a minha vida. Então, toda a minha vida ela se correlaciona com o que acontece dentro da fotografia, do empreender fotografia, do entendimento ou da filosofia por trás da fotografia. Que hoje é o que mais nos encanta, digamos assim, né? Esse contexto que ela tem a chance da gente fazer muitas analogias em termos de fotografia e vida. Porque a unicidade ou aquela coisa única, um momento, um instante, assim a vida também é. Ela não volta. E a construção dentro da fotografia foi um pouco distinta para mim. Por quê? Como filho de fotógrafos, dentro dessa construção, eu não gostava. Eu cheguei a odiar por um determinado tempo. Por quê? Meus pais trabalhavam de segunda a segunda, quase não se tinha tempo para a família, não tinha tempo para eles, então era uma loucura. Foi uma loucura. Minha mãe, um pouquinho antes de nascer, ela fotografou um casamento. E ela foi 2 dias depois para o hospital, enfim, para nascer. Então era uma loucura. Tudo era muito envolto ao trabalho. É uma geração que hoje a gente compreende, que veio de uma base que basicamente não tinha, né? Então precisava construir muitas coisas, e esse era o grande orgulho, talvez, né? A gente fazer e construir. Mas construir o quê? Hoje são várias maneiras de construir, né? No nosso entendimento. Mas respeitando tudo isso, mas não entendendo, obviamente minha imaturidade juvenil, eu passei a odiar, falar, cara, isso aqui não é para mim, porque destruiu a minha família, destruiu meu pai e minha mãe enquanto casal. Então a minha imaturidade era isso, não entender que não era fotografia, eram outras coisas maiores, que a gente fala muito sobre isso, e esse era um medo que tinham os nossos pais quando a gente falou, não, vamos construir o Olhar 2 juntos. Um olhou para mim, falou para nós e falou, cara, vocês estão malucos, vocês têm um exemplo ruim. Não, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa fazer essa quebra. Mas para mim foi o contrário, então não gostava, eu odiava até entender o que era aquele contexto. Então, peraí, vamos lá. Mas o que é? Não tem a ver com a profissão, não tem a ver com essa magia que é contar histórias, que é estar conectado na vida das pessoas, tem a ver com algo que é pessoal. Então vamos quebrar isso aqui, vamos desconstruir. E lá pela casa dos 23, 24 anos foi só o meu despertar. Já lá, opa, convivi todo o processo dentro, mas eu me sentia, cara, isso aqui não é para mim. Eu vou fazer até eu entender o momento que eu posso me libertar disso. E aí lá com essa idade, aí a gente passou a entender um outro contexto. Cara, foi quando eu fui picado de fato pela fotografia em essência. Que é, cara, podemos estar
no, dentro da história de alguém, contando a história dessa pessoa, e muito além disso, a gente pode estar sendo um instrumento de transformação também na vida dessa pessoa. Porque a fotografia ela nos permite isso. Ela nos abre muitas portas. Ela nos abre um entendimento a gente poder dialogar com outras pessoas sobre muitas coisas. Dentro desse contexto de fotografia, quando a gente entendeu esse processo todo, foi quando a gente mais aprendeu com outras pessoas. Por quê? A gente é muito curioso. E a fotografia, uma câmera, ela nos dá abertura para que as pessoas se sintam à vontade. Então a gente consegue conversar sobre muitas coisas. Tu reconstruiu o círculo dourado da fotografia na tua vida. Eu tava imaginando aqui que o que continua sendo a fotografia, mas o como e o porquê mudaram, né? Exatamente isso. E aí é uma reconstrução que permite toda essa conexão com tantas pessoas e o fazer de maneira diferente, né? A foto em si, Simone, a técnica fotográfica, ela é muito fácil hoje na nossa percepção. Mas o entendimento, perceber emoções, sentimentos, perceber como as pessoas estão na nossa frente para que a gente possa tirar o máximo daquelas sensações ou daqueles momentos, acho que é o grande diferencial. E uma das coisas que a gente fala muito, né, Linda, que a grande diferença do nosso trabalho, na nossa percepção, não é a foto em si, é o que vai além dela, é o que está além do ponto de vista em si. É como a gente consegue construir essa conexão, como a gente consegue construir esse ambiente para que as pessoas elas se sintam à vontade para nos entregar. É que o cérebro humano, ele muito mais se identifica com a experiência, com o sentimento daquele momento, do que qualquer outra coisa que vocês forem entregar. Então, eu acho que todos esses anos serviram para vocês cada vez melhor conseguirem registrar a emoção do momento. A nossa sensibilidade, né? E todo esse processo de entender que eu quero fazer diferente, que é isso que eu quero fazer, mas eu não quero passar por tudo que os meus pais passaram, trouxe isso, né? Trouxe o entender que eu preciso estar naturalmente ali, eu preciso ser sensível, eu preciso conviver, né? Eu não sou só a máquina que vai fazer a foto. Exatamente E isso. que dá para fazer de uma outra maneira, né? O que eles fizeram da nossa maneira agora. O entrar na casa das pessoas, né? A gente é convidado a entrar na casa de pessoas que a gente nunca viu em momentos íntimos, momentos muito de extrema sensibilidade, que são os casamentos, por exemplo. Isso foi uma jornada de aprendizado, de estar todo fim de semana na casa de pessoas novas. Então, a gente teve que também aprender a fazer isso, né? Agora tu falou, Cláudia, em estar todo final de semana, pessoas diferentes. A gente vem falando da importância de se comunicar, de se conectar de forma genuína com as pessoas. Quais são os processos dentro da rotina, dentro daquilo que vocês gostam de fazer, que ajudam vocês a fazer isto de uma forma melhor, a conseguir realmente fazer entender que o teu cliente ele não está comprando ou contratando alguém para fotografar, somente fotografar. Eu acho que vem muito de encontro àquilo que a gente sempre fala, amor, que é como a gente vai chegar sempre sábado na casa de novas pessoas para contar uma história que a gente não sabe como vai ser, totalmente imprevisível, porque cada história é muito única. Acontecem coisas novas a cada sábado, seguem acontecendo. Quanto mais tudo que nós temos controle tiver controlado, a gente vai mais tranquilo para o que não tem controle, que é lá na hora. Acho que é nesse sentido. Minimizar as chances de erro, que a gente sempre fala, com o que a gente pode controlar. Até onde a gente pode, tem uma rotina bem certinha, que o William tem mais... essa parte é dele, que isso é algo bem, bem forte lá em casa, que a gente tem tudo muito dividido. O que me compete e o que compete a ele. Isso diz sobre o trabalho e sobre a vida e sobre a casa e sobre tudo. Principalmente para conseguir entrar na casa das pessoas ou na vida das pessoas, a gente aprendeu a fazer perguntas.
A gente aprendeu a fazer perguntas. Primeiro para nós mesmos, obviamente, para saber qual é o caminho, e depois a gente começou a perguntar para as pessoas. O que hoje as pessoas mais querem? Atenção, na nossa percepção. Então, quando a gente permite que elas falem sobre elas, sobre a vida delas, ou quando a gente consegue trazer esses viés de perguntas para que elas estejam abertas e conectadas com nós, a gente consegue entrar nesses momentos, nessas conexões humanas, nessas teias familiares, muitas vezes, né? E entender como funciona tudo isso, no nosso entendimento daquele momento, né? Não tão profundo como estar convivendo dentro de uma família, mas naquele momento a gente precisa entender o mais rápido possível tudo que está acontecendo e conectar isso da melhor maneira e trazer para foto. E isso vem de muito tempo, vem de uma longa jornada que a gente vem se construindo, né? Esse negócio da comunicação, na minha percepção, se nós aprendêssemos a nos comunicar em todos os níveis de uma melhor maneira e de um jeito mais eficiente, vamos colocar assim, nós teríamos um mundo melhor. Por quê? Relacionamentos são feitos à base de comunicação. Um casal que não se comunica, pessoas que não se comunicam, uma empresa onde pessoas não se comunicam, tem lacunas. Essas lacunas causam problemas. Como a Cláudia fala, primeiro a gente precisa estar, digamos, saciados de nós mesmos, ou a gente precisa estar preenchido para poder ir para fora e fazer o que precisa ser feito. Então, cuidado com nós, o nosso cuidado, a nossa rotina, o nosso cuidado com nós, cuidado com a nossa família. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falando, a pergunta, o que é mais importante para ti? Minha família. Mas peraí, agora eu vou te fazer outra pergunta. Quanto tempo você passa com a sua família? De fato, isso reflete ou é contraditório? Isso reflete que a tua família é o teu bem mais importante ou é contraditório? E aí não tem como nós, por exemplo, nós contarmos a história de uma outra família ou de outras vidas se a gente não está vivendo a nossa. Não faz sentido algum. Então é uma construção de tempo, é uma construção de uma jornada que a gente se dedica a isso, a entender quem somos, a entender o que é uma família de fato, a praticar isso e levar para fora. Você falou há pouco que o que as pessoas mais querem é a atenção, né? Hoje a atenção ela é considerada o ativo mais importante do mundo, né? E, de fato, quando alguém genuinamente está prestando atenção em nós, a gente perde até a noção do tempo, né? E vocês conseguirem fazer as pessoas se sentir assim, conecta elas a vocês também. E aí, quando fala em atenção genuína, também tem um ser na vida de vocês que há 5 anos tem toda a atenção. Como foi a chegada da Glória nessa reestruturação, nesse olhar, né? No olhar do olhar de dois. E dentro dessa percepção de reconstrução, de olhar para a fotografia de maneira diferente, de olhar para relacionamentos com vontade de fazer as coisas diferentes daquilo que você trouxe antes, William. E aí chega a Glória e quer também uma atenção de vocês, e vocês percebem que nós queremos continuar sendo fotógrafos, nós vamos ser cada vez melhores nisso. Mas eu não quero uma filha que fique me vendo trabalhar 24 horas assim como eu vi os meus pais. Como foi isso, William? Primeiro é uma quebra em termos profissionais. O que a gente vai fazer em termos profissionais, e depois uma quebra em como a gente vai fazer em relacionamento. E aí, quando a Glória vem, a gente já está muito bem estruturado, entendendo o que a gente quer enquanto família. Então, aquela construção, ela faz com que muitas das lacunas elas foram preenchidas, mas existem lacunas no nosso coração que só o amor de uma criança é capaz de preencher. Essa é a minha percepção. Então, existem essas lacunas ou essas sombras que só eles são capazes de preencher, e outras, eles são capazes de nos mostrar quais são as nossas sombras de novo. Porque um filho faz isso. A Glória fez isso especialmente. A chegada dela foi... A gente
A Cláudia tinha muito mais o sonho de ser mãe. O meu despertar para a paternidade ele veio mais tarde, porque eu queria construir muita coisa e um certo, talvez, egoísmo nosso de não entender o quanto a gente serve a partir de uma criança. Então, uma criança ela faz com que a gente entenda quanto a gente pode servir através de um ser. Então, a Glória veio, ela foi muito desejada. E quando a Glória veio, foi uma das experiências mais incríveis da nossa vida, porque a gente protagonizou o parto dela. Então, a chegada dela já é muito diferente, porque quem pegou ela nos braços pela primeira vez não foi um médico, fui eu. E dos meus braços, ela foi até a Cláudia. Então, essa é uma construção que ela vem dali. E quando ela surgiu daquele jeito, foi, cara, é uma chance de uma outra vida. E ela passou a nos mostrar, e me mostrar especialmente, que daquele momento em diante eu preciso ser um ser humano melhor. Porque daquele momento em diante alguém vai estar todos os dias me vigiando. Todos os dias. Todos Tudo. os dias eu vou ser o exemplo de alguém. Exatamente isso. Isso é muito forte, né, gente? Vamos, acho que aproveitar essa emoção também para olhar para isso. De todos que estão aqui na sala, eu não tenho filhos ainda, mas eu compartilho sempre com eles o quanto uma nova vida é capaz de fazer a gente olhar para pequenos grãos de areia, né? Olhar para aquilo que enche o nosso copo de água, para cada pingo. E eu acho que é isso, né, William? É o olhar para aquela coisinha, né? E entender que eu sou o mundo dessa pessoa. Exatamente isso. A gente fala muito de transformar o mundo. Como a gente vai transformar o mundo? A gente começa assim. Quando a gente transforma o mundo, a gente começa dentro de casa, mostrando exemplo, mostrando virtude, mostrando quais são os caminhos. Obviamente, depois ela vai tomar os caminhos dela. A gente vai cometer erros. O que a gente não pode cometer os erros que já são passados ou que nos machucaram de alguma maneira. A gente precisa cometer novos. A gente vai cometer novos erros. A verdade é essa. Só que aqueles que a gente está consciente de que a gente não quer mais, a gente ou mesmo as nossas sombras, falar, não, esse caminho aqui, se eu continuo, não faz sentido eu continuar. Então, essa clareza de que essa vida, esse ser humaninho, ele tem uma missão muito maior para que a gente possa trazer o nosso propósito de ser instrumento, de instruir alguém. Então, vamos considerar assim, prover um filho é muito fácil, é fisiológico. A paternidade ela é psicológica. A paternidade é presença. A paternidade a gente está ali junto, administrando, entendendo, construindo. E a nossa maior herança que a gente fala para a Glória é a nossa grande luta ou a herança que a gente quer construir para ela, que ela entenda as emoções dela. Mais rapidamente do que nós entendemos. Que ela tenha a maturidade de entender as emoções, que ela tenha a maturidade de olhar para virtudes, as faculdades da razão, que a gente fala, que são, se orgulha de fazer uma faculdade, mas quais são as faculdades essenciais na vida? Que são as ser íntegro, bom caráter, justiça, né, ou cumprir princípios que fazem com que um ser humano, ele de fato, ele se torne diferente. Quem cumpre princípios se torna raro. A raridade, ela tá em cumprir a nossa essência, né? O nosso propósito. E aí, esse estar para a criança me faz lembrar de uma leitura que eu fiz uns dias atrás, acho que eu até compartilhei com a Ed, que falava sobre o quanto a gente distorce a educação. Que em sua essência, até a palavra educação, ela é extrair, tirar de dentro. E aí, o que é eu despertar um ser para a vida? Eu criar, né? É eu tirar o melhor que aquela pessoa, que aquele ser tem de dentro dela. Nossa missão é fazer com que ela se torne quem ela veio para ser. Tem as nossas expectativas, óbvio, como pai e mãe.
mas a nossa missão é entender que o caminho dela, a jornada dela é diferente do nosso. Nós achávamos que já tínhamos vivido muita coisa até ela chegar. Uhum. Aqueles. A gente já estava há uns 8 anos em muito movimento, né? Viajando muito, fotografando, conhecendo, fazendo muitas coisas que nós achávamos muito grandes. E com relação à nossa carreira, a nossa jornada, foi muito legal. Aí veio ela para mostrar que tem muito mais e sempre vai ter, né? Em cada novo ciclo. E ela foi um novo ciclo. E nós fomos agraciados, vou dizer assim, porque ela chegou na pandemia. Então, algo que para nós poderia ser um desafio, que era ter ela bebezinha e ter que sair para fotografar um casamento e deixar ela 24 horas com alguém, se tornou para nós naquele momento mais fácil, mesmo um momento de muita dor e muito difícil para muita gente, para nós ele ajudou nesse contexto de tempo. Então a gente passou um ano ali com ela. Onde tinha eventos reduzidos Exatamente. e, né, Muito não pouco. aconteciam. Porque o nosso setor durante foi esse- muito influenciado, né? Então a gente ficou Quase 2 anos. bem lentos. Então, mas para esse outro lado dessa conexão com ela foi gigante. E ali a gente aprendeu a ficar juntinho e não quis mais desgrudar. A gente aproveitou essa incerteza do mundo para a gente conseguir fortalecer muito a base, né? Então a gente foi, de certo modo, aquele efeito de cauda que ninguém esperava, para nós ele foi ótimo. Porque ele nos proporcionou estar muito ali nessa construção desse começo, essa primeira infância, primeira. Porque a gente percebe que o difícil, muitas vezes, dos pais se conectarem com a criança é porque a cabeça não deixa, né? Não dá trégua. Sempre pensando em outras coisas, sempre com um milhão de outros problemas e coisas na cabeça, e isso dificulta muito essa conexão. Então, naquele momento, isso ajudou muito, porque apesar de ter o Covid aí no mundo, pandemia, outros problemas sumiram e nos deixaram muito mais atentos a ela. E dentro de casa estava tudo bem, o mundo estava virado Isso aí. fora, né? Exato. Então, Exatamente isso. proporcionou esse momento. E a gente está falando, né, do mundo, da glória, vocês falaram das viagens, o quanto as viagens, essas conexões e essas experiências que vocês também fazem questão de compartilhar, ajudam vocês a melhorar o dia a dia do Olhar de Dois também. E como são as viagens de trabalho, agora fora então as viagens de lazer, quando tem que ficar longe da Glória também. A nossa base sempre foi o movimento, ir e vir. Se a gente considerar desde o tempo da patinação, a gente rodou muito, por muitos lugares. Então, Simone, na verdade, tudo de alguma maneira se conecta. Por quê? Lá, quando nós, desde de criança, a Cláudia, a gente sempre praticou esporte ou estava à frente de alguma coisa. A Cláudia dançava, eu jogava futebol, e depois a gente patinou. Então, a gente estava à frente de público quase sempre. Então, a gente estava conectando pessoas de alguma maneira, sempre. De alguma maneira, a gente fez parte disso. Então, o movimento ele vem de muito tempo. E a gente percebeu, entendendo o que nos faz bem, é justamente esse nunca pare de explorar, que o viajar, que a vida ela acontece em movimento. Por quê? O movimento gera oportunidade. As oportunidades elas geram encontro com outras pessoas, que geram conhecer outras culturas, que geram conhecer outros ambientes, outros lugares, a gente sair da nossa bolha. Viajar faz com que a gente saia da nossa bolha e encontre outros lugares e fale assim, cara, o mundo é muito maior do que aquilo que eu vivo. Então, como eu consigo trazer a realidade daquela experiência daquela pessoa ou daquele lugar para o que a gente faz? Como a gente consegue trazer isso? Para nós é uma necessidade. E aí as pessoas falam, mas esse jeito de viajar de vocês é meio diferente, é doido, a gente não corre riscos. A gente gosta desse estilo de viajar porque ele faz com que a gente precise também de outros seres humanos.
E isso faz com que a gente se conecte com outras pessoas, a gente esteja aberto a dialogar com outras pessoas, a conversar com outras pessoas, porque faz um emaranhado muito grande. Essa maneira de viajar, o mundo ele ensina, as pessoas o tempo todo, as pessoas ensinam quando a gente está disposto a conversar. E tem outros motivos também, né, dessa forma de viajar, que uma muito forte também é tirar do conforto, e tirar a glória do conforto também, para ela se sujeitar a essas outras coisas por algo maior também, que é dormir na barraca, passar calor, frio, banheiro de acampamento, que nem sempre é tudo aquilo. Então, esse expor ela mesmo. Exposição ao mundo. Fora o mundo, a natureza, né? E porque ele viabiliza, né? Ele proporciona a gente poder viajar por longos dias, a gente consegue organizar nosso tempo, que é um recurso que para muita gente falta. A gente consegue organizar ele, tira um pouco aqui, puxa aqui, organiza e vai, né? Então, e porque quando a gente tá viajando assim, o resto some, a gente tá conectado, a gente tá verdadeiramente onde a gente tá. Isso é uma coisa que para nós não tem preço. Esse respiro que a gente dá das nossas obrigações, ele faz com que a gente, como a Claudia falou, a gente se permita viver só aquela experiência, muito a fundo. A prova é quando a gente foi para a Itália viajar de motorhome, sem TV, sem som, só conversando, com o mínimo essencial, vivendo em uma caixa, um motorhome, uma caixa ali, cozinha, banheiro, o quarto, e quando a gente voltou, a gente começou a eliminar coisas da nossa vida. Vai falar, cara, a gente não precisa levar tudo isso aqui. Sabe que às vezes eu penso que a gente se entulha de coisas porque a gente não se suporta, né? Faz todo sentido. Eu passei muito por isso. E aí, precisa comprar, precisa colocar isso dentro de casa, e aí quando tu vai se conhecendo, se percebendo, se reconhecendo, subindo as montanhas, né? É mais ou menos subindo as montanhas, entrando nas cavernas, e aí tu começa a entender que a TV tu não precisa mais, aquele som tu não precisa mais, aquela decoração tu não precisa mais, aquilo não faz mais sentido, porque é a presença. Nós também vivemos essa fase já. A gente já viveu isso também. Já. Mas tudo é um processo. É a lapidação constante, é esse reconhecimento do preenchimento de si mesmo por outras coisas bem maiores que as coisas, né? E tu pediu para relacionar o quanto isso nos ajuda no nosso trabalho. Isso. A gente sempre brinca, né, amor? Quando a gente tá numa uma cidade totalmente nova, com outra língua, outra moeda, dormindo, acampando, como não vai ser fácil a gente chegar numa casa que a pessoa quer que a gente esteja lá e Preparou para vocês? preparou aquele momento e a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Então, o todo nos mostra o quanto aquele momento é natural, assim, é fácil nesse sentido dessa conexão, porque existem outras coisas, né, um mundo muito maior aí que tem outros perrengues. Tem um desafio que eu gosto mais, né? Ainda que é fotografar pessoas em uma situação um pouco mais vulnerável. No Peru a gente fotografou como se fosse um líder de uma tribo Urus, que eles viviam dentro das ilhas, enfim. Então, trazer e conseguir conectar essas pessoas que não estão, talvez, tão abertas a isso, a gente conseguir fazer esse exercício de conseguir ir lá fotografar um descendente quilombola lá no Rincão do Inferno. Lembrei da história da mulher do abrigo. Isso, da Dona Maria lá, enfim, isso é um outro podcast. É um outro quase. Não toca nesse assunto, vai dar outro choro. Mas enfim, então esse fotografar essas pessoas nesse tipo de situação, Simone, faz com que a gente consiga fotografar qualquer ser humano. Então esses exercícios de mundo, eles fazem com que a gente consiga fazer muito melhor aquilo que as pessoas estão, como tu falou, estão nos convidando para fazer.
As pessoas estão nos convidando, elas nos convidam para fazer parte de um momento enquanto comunicadores de uma história, enquanto instrumentos de uma história. Então, pô, é muito mais fácil quando você está exercitado com talvez possíveis problemas, onde talvez não vá ter. Né? Então, ensina sobre vários aspectos. E, obviamente, esse respiro, né, do dia a dia, a gente olhar outras coisas, olhar outras situações e levar para o nosso trabalho e voltar muito mais energizado, digamos assim. Né? Isso é parte. E tu falou sobre... Teve um complemento na pergunta que você comentou sobre como é viajar sem a glória. Né? Hoje a gente está em uma outra parte do processo, digamos assim. Né? Nós estamos também fazendo uma construção mais racional desse momento. Porque a gente percebeu que durante 5 anos, muito bem construídos, a gente passou a perceber que a gente também tem os nossos sonhos. Então a gente precisa retroalimentar coisas que talvez estavam um pouco esquecidas, como uma olhada com mais cuidado para o olhar de dois, uma olhada com mais cuidado para nossos novos projetos ou ambições que a gente tem como um todo. Acho que isso faz com que ela também entenda que a gente não abandonou os nossos sonhos. Então, e é importante para ela olhar para vocês dessa maneira isso, também, exatamente, né? Como exemplo também. Não, peraí, a gente está construindo aqui, filha, vamos lá. Ela agora, também não abandonar exatamente. E tem uma separação disso. Então, o racional, toda vez que a gente consegue levar ela junto, é muito legal, porque a gente consegue mostrar para ela que o trabalho, muitas vezes, essa é, digamos, uma vantagem de mostrar para ela o que a gente faz, porque muitas crianças, os pais saem de casa e simplesmente eles saem ou voltam cansados ou cheios de preocupações com o trabalho e muitas vezes as crianças acabam refletindo ou sendo atingidas por algo que aconteceu lá. E a criança não sabe o que o pai faz muitas Trabalhar vezes. Trabalhar é ruim. Exato. Porque me tira o meu pai de mim e a minha mãe de mim. Exatamente isso. Então, o que a gente quer com isso? Especialmente quando ela vai junto. Ela entenda que trabalhar não precisa ser um fardo. Ou não é isso como, vamos dizer, algo que vai ser pesado. Né? E por quê? Desafia ela também a se conectar com outras pessoas. Que ela entra na casa de algumas pessoas e começa a pular no sofá. A gente fala, filho, eu estou muito à vontade. E aí a gente tem que ter um cuidado com tudo isso também. Já me conectei com tudo. Exatamente isso, e brinca, e vai. E quando tem criança ou animal, um animalzinho, daí é uma loucura, né? Porque aí a gente... É muito legal, mas é justamente isso, para entender que nós somos feitos de muitas pessoas. E o trabalho faz isso, então há esse direcionamento. E a gente passou a ter uma fase mais racional, que a gente precisa construir coisas fora e a gente precisa um tempo para dedicar a essas situações e aí entender, nesse entendimento. Filha, olha só, a partir de agora você vai ficar em período integral 3 dias por semana. Então é uma construção para que a gente sobra tempo. E é impressionante a quantia de tempo que sobra. Digamos assim, sobra no sentido de quanto eu posso ser produtivo quando aquela atenção não está só para uma criança. E até complemento, nós só conseguimos fazer o que a gente fez de ficar com ela até agora, sem um contraturno, sem nada, porque éramos os dois. Porque eu sabia que quando ele estava com ela, ele só ia estar com ela e não ia conseguir fazer outras coisas e vice-versa. Por essa demanda, por essa quantidade que eles demandam da nossa energia quando a gente está com eles. E eles exigem a nossa presença. Né? Por atos, eles vão nos mostrando um caminho de estar completamente presente para eles. Então, é uma dedicação muito grande do que aconteceu, assim. Então, hoje a gente percebe. E falando, eu tenho que cuidar como falo, né, Simone? Porque existe infelizmente, muito na nossa sociedade, os homens é só provisão. A provisão é só um pilar da paternidade. É só um. Vamos lá. Proteção emocional e física de um pai. Na minha percepção, isso é muito mais valioso do que só provisão.
Cara, eu vou botar, mas e quem vai, aquele discurso, e quem vai colocar o leite em casa? Ah, bicho, mas se tu tá só colocando leite em casa, como tu tá alimentando teu filho de outras coisas, que são mais importantes que o que nutre de fato teu filho? E outra é destino, é mostrar caminho. É lá, tá sendo exemplo. E você trouxe também, nessa última parte da conversa, um pouco sobre os novos projetos da Olhar de Dois. O que podemos esperar? Eu vi que está uma transformação também, um olhar diferente para a questão do trabalho. O que vocês estão planejando? Querem compartilhar conosco? A gente sentiu que era hora do movimento de novo, porque o movimento sempre nos trouxe muita coisa boa. E a gente estava muitos anos trabalhando em home office e sentiu a necessidade de tirar de casa, de separar as coisas. Muitos anos mesmo. Desde 2010, mais ou menos. Desde que, antes do Olhar de Dois, o William já trabalhava assim. Então, foram muitos anos assim. E essa necessidade de separar, de começar um novo ciclo diferente. Agora, como agora a gente tá tendo um pouco mais de tempo, no primeiro dia, que agora foi de manhã e voltou de tarde, era 3 da tarde, a gente tinha terminado tudo e falou, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Foi muito louco. E aí, voltando a isso, é um susto, é um baque que dá sobre o quanto dá pra fazer se tu se organizar, né? Era assim, antes deles vir, então foi um baque positivo, assim, do quanto dá pra dar atenção de novo a coisas que estavam Engavetadas, né? ou até assim, cumprindo todos os nossos contratos, mas outros projetos que a gente queria tentar criar estavam engavetados, porque realmente não dava. Não dava tempo para algo a mais, né? A gente percebeu o quanto a gente conseguiu ser produtivo nos últimos anos, mesmo nessa situação, gerindo tempo, tendo rotina, de fato fazendo as coisas muito parecidas todos os dias, para que a gente conseguisse nesses momentos que saíssem do nosso controle ou falso controle, enfim, não sei, que a gente pudesse dar atenção àquelas coisas que fossem sair desse controle. Então, quando a gente se viu com esse tempo, a gente percebeu, uau, a gente pode ser extremamente produtivo porque a gente aprendeu a ser produtivo naquela situação. Então, eu geri muito bem o tempo, então eu posso ser muito mais em outras frentes. Então, a gente tem alguns desejos, principalmente foi essa vontade de trazer. Vejo que vocês também estão construindo, né? Um ambiente, uma ideia nova, porque aqui tu começa um mundo que você expande lá para fora. Muitas vezes as pessoas querem construir coisas grandes de fora e daí elas esquecem de construir dentro. Então eu vejo que vocês também estão construindo aqui dentro para expandir para fora. E durante 12, 13, sei lá, 14 anos a gente fez lá dentro e ia expandindo para fora. Então as pessoas o que as pessoas viam era quando nós estávamos fotografando, né? Ou quando era o resultado. Mas lá dentro, aquele trabalho de formiguinha que a gente fez todos os anos para se lapidar, para fazer tudo e para construir, ninguém vê. Esse é onde ninguém vê e é onde faz toda a diferença. E aí a gente percebeu que, vamos lá, vamos construir agora um ambiente, chega de se adaptar. Cansou um pouquinho. Eu tô na mesa da sala, sei lá, fazem 3 anos que a gente não parou de se revezar, e aí eu fui pra mesa da sala trabalhar. Falei, não, chega, não dá mais, não consigo mais nesse ambiente aqui, por mais que mas a gente precisa de alguma coisa que seja o nosso canto de trabalho, onde a gente possa ser produtivo, onde a gente atire e desconstrua essa coisa trabalho e casa, não. Uma coisa a gente divide, vamos fazer muito bem feito agora isso aqui e vamos deixar isso aqui. Então a gente está construindo um ambiente para nós. A real é essa. Um ambiente onde a gente pode tem a nossa cara, onde tem o nosso estilo, onde tem um pouco dessa essência do Olhar de Dois, a gente resgatar, porque, de certo modo, a gente construiu muito tempo. E durante um bom tempo, Simone, a gente começou a colher muita coisa do que a gente construiu. Só que quando a Glória veio, a gente encurtou essa construção do Olhar de Dois.
Então a gente passou a acolher as coisas que vieram antes disso, antes da chegada da glória. Então o trabalho, os contratos, os novos trabalhos, eles chegavam de outras pessoas ou de trabalhos que a gente tinha feito anteriormente. E agora a gente sentiu uma necessidade de a gente voltar a dar uma atenção a isso, a conversar mais perto com o nosso cliente. E isso tudo é um projeto aqui que está na nossa cabeça. A gente ter um ambiente mais produtivo, onde a gente consiga ser mais produtivo, um lugar onde a gente possa conversar com o nosso cliente de dentro do nosso espaço e conversar com ele de uma outra maneira. E isso que a gente está fazendo, por exemplo, é uma ideia que a gente tem, mas não em termos de nessa configuração podcast, mas uma ideia, nós dois podermos conversar com as pessoas, fazer com que elas entendam de fato o que a gente faz, né? Ter essa clareza maior, fazer com que eles entendam o que é o olhar de dois, que é muito mais que a foto em si que ele vê lá no Instagram. Então a gente precisa se fazer alguns movimentos de reposicionamento, digamos assim, sabe? Então vem tudo isso. A gente criou lá, são 3 ambientes para a gente poder usufruir de várias maneiras desse ambiente e a gente construiu o olhar de dois. E aí a gente tem muitas vontades, mas essas vontades elas precisam ser entendidas também. Agora a gente pega a experiência, os resultados que a gente tem, as experiências que a gente passou na vida, e será que a gente consegue transformar isso em algo que faça com que outras pessoas possam se contribuir dos resultados que a gente teve também? Então, a grande busca desse momento da vida é isso, é tentar entender como a nossa jornada ela pode contribuir com a jornada de outras pessoas. Mas aqui entra um ponto, né? A gente pode entregar ferramentas, por exemplo. Aqui tu entrega ferramentas, tu entrega lições de vida, vocês entregam diálogos, vocês entregam ensinamentos, mas o que cada ser humano faz com isso é única e exclusiva responsabilidade daquele ser humano. Então, esse entendimento de como a gente pode contribuir com o mundo, que é o caminho que a Cláudia falou sobre esse livro que é A Segunda Montanha, que é como de agora em diante eu posso servir uma geração. Há muito tempo a gente vem buscando entender como a gente pode fazer essa contribuição para o mundo, porque as perguntas ou o que chega para nós, normalmente nesses últimos anos, ele não vem com relação à fotografia, vem com relação a tudo que vai além dela. Então, digamos, os pedidos de ajuda ou conversas, a gente tem muitos diálogos profundos com desconhecidos, por exemplo, que levam, às vezes, nos param em um mercado e a gente fica horas conversando. Então, peraí, tem alguma coisa maior aqui. Na foto a gente pode direcionar, talvez a gente possa fazer algo muito maior para mais pessoas. Comunicar de outra maneira. Exatamente. Sendo instrumento de outra maneira. Olha, eu acho que a gente poderia ficar durante várias horas e horas conversando. Me veio tantos livros na cabeça, tantas leituras que vão se encaixando, né, nisso. E para finalizar, eu vou pedir para vocês descreverem como seria uma fotografia que, se vocês pudessem fazer agora, assim, que sentimentos ela iria retratar para falar de vocês nesse momento, entendendo que tudo é cíclico e que você só tem o que aconteceu até agora. Tem uma foto que ela existe e que ela é sempre a primeira foto que a gente usa ou que vem em mente quando a gente pensa nesse momento, assim. Que é uma foto em que aparecem as 2 placentas aqui, que eu e o William temos tatuado da Glória, com ela no meio e uma forma de casulo, mas a Glória tá um pouco mais para frente, um pouco mais alta, como do tipo que remeta a uma construção que nós conseguimos fazer desde que ela chegou, mas que, como tudo é cíclico,
A gente entrega ela ao ela, mundo ela também, vai. né? Em algum momento. É isso que eu consigo criar na minha mente, assim, para explicar essa foto que para nós tem muito valor, sim, emocional, assim. Essa foto, ela basicamente, tecnicamente, ela forma um tripé de construção. Então, somos eu e a Cláudia, as nossas mãos são base e a Glória está no nosso meio. Então, são dois tripés que nos unem e tem muita força nas mãos, tem muita força dessa conexão que existe, pele na pele, e o que está tatuado na placenta é força e coragem. Uma das coisas que no livro sagrado mais consta é não temas. Então é para que a gente realmente tenha coragem e força para que a gente lute justamente por esses valores. E nisso está muito intrínseco muita coisa, que tá ali, tá cuidado, atenção, zelo, comprometimento, respeito. Tem muita coisa que ali tá dita sem precisar ser dita com nenhuma palavra. E a fotografia, ela é assim. Ela te traz ditos que não precisam ser mencionados. O nosso corpo, ou aquilo tudo, aquela construção, ela vai falar muito mais do que qualquer coisa que sai da nossa boca. Então essa talvez é a foto do momento e parte disso. Primeiro em nós, primeiro por nós e depois para os outros. E da força que tem, nós somos a base dela nessa foto. Então, se não tem essa base também consolidada, é difícil construir todo o resto com ela. Se não tiver essa base. Perfeito. E quando ela for, vai voltar a ser essa. Quando ela for pro mundo, né? Volta a ser aqui. William, Cláudia, eu quero agradecer vocês estarem aqui. Aproveitar e no agradecimento já deixar o convite para as próximas conversas, que acredito que tenha muitos temas que a gente poderia trazer ainda com bastante profundidade, né? Acho que causam diálogos assim que impactam, né? Que inspiram, e esse é o nosso propósito aqui, né? É entender aquilo que é único, né? Aquilo que é da tua experiência, da tua vida, que é a tua colheita para o mundo, né? Que é o teu aprendizado, que pode colaborar, que pode transformar para o outro. E nós, como UnaCast, queremos ser esse canal de estar aqui para levar, porque a gente acredita que o mundo merece ouvir, né? E tem uma frase no nosso perfil que diz: conecte-se ao bem, né? Que é ouça coisas boas, porque eu sempre digo que comunicação ela é muito mais o que a gente coloca para dentro do que aquilo que a gente coloca para fora. Então, quando eu coloco para dentro um diálogo rico, né? Quando eu escuto alguém com atenção, quando eu me conecto de forma genuína, não tem como eu tirar uma coisa ruim depois, né? Não existe homem ou mulher que não possa te ensinar alguma coisa. É só a gente estar aberto, né? Então, isso que vocês estão fazendo e construindo é muito legal, porque permite ou dá chance das pessoas terem acesso às histórias, à mentalidade, à maneira de pensar, né? E de muita gente. Isso é de uma riqueza gigantesca. É muito legal. Certamente. Mais uma vez, obrigada, então, por estarem aqui. Obrigada também a você que acompanhou esse episódio. Acompanhe no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil do Instagram. Agradecer a Laranja Flor pela decoração do espaço, Edilene e Luan pelo apoio, sempre aqui também nos bastidores. Eles não aparecem desse lado das câmeras, mas estamos sempre conectados nesse propósito de fazer o UnaCast chegar a mais pessoas, mas principalmente a ele impactar mais aqueles a quem alcança. E também a JN Estofados, nossa nova apoiadora aqui no espaço também, né, que contribuiu com a sala de recepção. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, William e Cláudia. Obrigada também.